Shalom, hoje, 12 de julho de 2025, sábado chuvoso. Eu gostaria de apresentar a imagem da chuva. Ela não fica tão nítida, porque os pingos não são tão fortes, mas esta árvore, com suas flores amarelinhas, lembrando a bandeira do Brasil, amarela e verde, vai ser a imagem principal desta mensagem. O céu é um céu chuvoso, é um céu cinza, que também faz parte da nossa vida. Estarei lendo Provérbios, capítulo 12, no seu versículo 18. Há alguns que tem vou ver aquela imagem. Peguei? Não peguei a imagem do helicóptero. Bem, há alguns, quer dizer, algumas pessoas, cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Outras traduções dizem há alguns cuja fala, cuja língua é como pontas de espada. E ao final, quando essa tradução diz a língua dos sábios é medicina, há outras traduções que dizem a língua dos sábios é saúde. De todo modo, este provérbio nos diz que há uma grande importância daquilo que sai de nós, que é o fôlego da vida. O fôlego da vida que nós recebemos lá no Éden, fôlego este com o qual Deus recriou a terra, que estava um caos pela queda do diabo. O diabo transformou a terra maravilhosamente criada e a deixou um caos, sem forma, vazia, trevas e abismo. E a primeira página das Escrituras nos mostra que Deus recriou tudo com a sua língua, com a sua palavra. E é isto a que este provérbio se refere, nos dizendo que há um potencial enorme, ou de vida, ou de morte, na nossa língua. Aliás, há um outro provérbio que diz exatamente isto: a morte e a vida estão no poder da língua. Mas quero falar especificamente que este provérbio diz assim: há pessoas cuja boca, cuja língua, cujas palavras são como pontas de espada. Imagina uma espada, o que ela faz? Ela penetra e ela dilacera. Já há outras pessoas cuja língua, cuja boca, cuja fala palavras são medicina. Há alguns cujas palavras são saúde. Então nós vamos pensar quais são os tipos de palavras que podem gerar uma pessoa dilacerada internamente na sua alma, ou uma pessoa que recebe uma dose de saúde advinda das palavras de outra pessoa. Além do planeta ter sido criado e recriado com palavras, nós também fomos assim. E no nosso cotidiano, nós podemos ficar vitalizados, e quando eu penso em vitalidade, eu gosto de pensar num molho de coentro, que eu acho que tem a cara da explosão da vida, quando ele está bem verdinho. Mas uma pessoa também pode se sentir murcha, e nós poderíamos lançar mão também do mesmo molho de coentro quando ele fica murcho.
por causa de palavras recebidas. Eu posso dizer para uma pessoa: como você fez bem, como você está bonito, como você fala claro, como você fez esse bolo, que bolo delicioso. Eu estou dizendo palavras de elogio. Nós podemos dizer palavras de encorajamento também. Olha, esse bolo não saiu tão legal, mas continue fazendo. Uma hora você acerta. E eu pensei que você escolheria um modelo mais apropriado. Mas você pode até levar para uma costureira e quem sabe ela põe do jeitinho que você queria. Isso são palavras de encorajamento. As palavras de encorajamento normalmente partem de uma situação percebida no outro que não está tão boa, mas a palavra de encorajamento vai dizer ao outro que, embora eu constate que não está ótimo, eu dou uma injeção de ânimo para dizer à pessoa: continue fazendo, uma hora você chega lá no nível que você gostaria. Isso é uma palavra de encorajamento. Mas eu posso transformar a minha boca em espada que destrói, que fura, que estraçalha lá dentro da alma de uma pessoa. Eu posso dizer assim: ficou tanto tempo na frente do espelho e saiu pior. Dá para sentir a espadada na alma? Ou eu posso dizer também: o quê? Tirou 9? Não fez mais do que a sua obrigação. Dá para sentir a dor lá dentro da alma? Ou eu posso dizer: estou vendo, dei uma boa aula, mas tanta gente faz igual a você. Ai, minha alma! Aí o Senhor diz, para esse tipo de fala, de discurso, de tagarelice, isso não é apenas uma palavra, isso é uma espada que desfere golpes contra o outro que escuta. Esta espada, quando ela é desferida em crianças, certamente essas crianças crescerão com sua autoestima prejudicadíssima, com uma capacidade de desconfiar de si mesma bem desenvolvida. Uma pessoa que sempre estará em dúvida se isso, se aquilo, será que eu fiz, será que está certo, será? Por quê? Porque ela recebeu espada que sempre gerava nela a desconfiança sobre si, ou desconfiando da sua capacidade de fazer. Parei um pouco para vocês ouvirem esse gorjeio maravilhoso. Ou a criança se desenvolverá com questionamento sobre se o que ela fez, que até parece bem feito, nunca chega ao padrão daquela pessoa que viu, constatou, mas que desqualifica de alguma forma. Mas, aliás, antes do mais, porque eu ia para o final do versículo, mas ainda vou pensar, imaginemos cônjuges que dia após dia se tratam desse jeito. E eu gosto muito de, nas minhas palestras, de pensar numa coisa simplória que tem na maioria das famílias brasileiras: arroz. Todos nós percebemos quando o arroz ou saiu mole demais, ou saiu meio durinho, ou saiu insosso, ou saiu salgado. Com estas 4 características que eu apresentei, nós já ouvimos, ou nós fomos os agentes da ação, da fala, dizer assim: puxa vida, o arroz está duro. Ah, que arroz papa! Ih, saiu salgado demais. Não tem sal nessa casa não, é?
Estas são formas de nós utilizarmos a nossa espada, que é a nossa língua sendo usada de um modo impróprio, e nós destruímos a alma de uma pessoa. Aí nas palestras eu digo assim, ora, estão ouvindo o ruidinho? Sempre que eu der uma paradinha maior, é para deixar que vocês, além de verem a árvore verdezinha, que vocês escutem o trinado, e desse lado aqui parece que tem pássaros com seus gorjeios variados. Então eu digo na palestra, ora, se um simplório arroz é capaz de me fazer destruir a alma da outra pessoa, este mesmo simplório arroz pode ser utilizado por mim mesma para levar saúde. E aí, quando eu estou comendo um arroz no ponto, que tal eu dizer, gente, o arroz hoje está ótimo, no ponto, nem muito duro, nem muito mole, nem insosso, nem salgado, está no ponto. Vamos pensar mesmo, parando seriamente, porque a vida é séria. Por que nós, tão inteligentes, tão cultos, eu gosto de explorar, nós, aqueles que temos aquelas plaquetas nas nossas mesas de trabalho, assim, gerente da refinaria, diretora da escola, médica da área de ortopedia, os nossos cargos, as nossas funções, aquilo que nos eleva social, intelectual, financeiramente. Ou quando nós estamos assim, com o braço do lado de fora, o braço oposto ao que está no volante, com aquela cara, aquela pose, aquela pompa. Por que essa mesma pessoa que desclassifica a alma de quem cozinhou o arroz, se utilizando de um simplório arroz? Por que é que essa mesma pessoa tão culta, tão cheia de dinheiro ou cargos ou funções, não se utiliza dessa mesma coisa simplória para levar saúde para a família? Por que não dizer, que arroz delicioso? E eu quero dizer que se você achar que é bobo demais o elogio por um arroz, eu quero lhe dizer que você é um cabeça de nico por achar que um simplório arroz deve ser considerado motivo para destruir o dia de uma pessoa, a relação familiar, aquela ambiência ali na mesa. Ora, se arroz é simplório para elogiar, não deveria também ser considerado simplório para que eu não destrua a paz da família, porque ele saiu ou durinho, ou molinho, ou insosso, ou salgado? Vamos pensar nisso. Como você coloca o estado do arroz na sua boca, fazendo com que a pessoa que o cozinhou receba uma espadada, ou você possibilita que essa pessoa receba uma dose de saúde porque ela foi elogiada pelo simplório arroz, mas que saiu caprichado no ponto? Agora, cônjuges têm diversas oportunidades para se destruírem ou para darem a si mesmos doses diárias de saúde, de medicina. E por que não fazê-lo? Por que não dizer que a sua esposa hoje está com uma roupa bonita? Você viu, sim. E por que você não dizer para o seu marido que hoje ele está bonito? Você viu que ele está. Diga, gere saúde na alma deste homem, gere saúde na alma desta mulher. E se o seu filho, que às vezes enrola para comer, o garfo para lá, garfo para cá, mas hoje ele comeu tudinho, por que não gerar saúde e dizer assim,
Papai tá alegre porque você não deixou nadinha no prato. Saúde na alma desta criança. E você não gastou um centavo para gerar esta dose de saúde? Nos carros em que há um casal, tem um dirigindo e o outro é um copiloto que não fecha a boca. Normalmente quem está ao lado, ainda que não saiba dirigir, mas interfere, fala, diz, sugere, critica quem está na direção. Ora, se a direção de quem está ao volante é passível de crítica, de espadada, Deus está nos dizendo, use essa mesma cabeça, esses mesmos neurônios, esta mesma percepção, esta mesma língua, esta mesma boquinha, para dizer também, quando tudo vai bem ao volante. Por que não dizer? Você conseguiu chegar mais cedo. Parece que você veio pela mesma via e chegamos mais cedo. É uma palavra que eleva a alma de quem ouve. E, em verdade, quem está no lugar do carona deveria deixar a boca cheia de água enquanto não está ao volante. Por quê? Porque, habitualmente, o copiloto injeta muita crítica naquele que está ao volante e diga um lugar altamente inapropriado para se criar conflito é o volante, porque ambos estão correndo risco de vida e causando também nos transeuntes que estão à frente deste volante, deste motorista, que está ficando irritado porque alguém está criticando e dizendo: se fosse eu teria feito de outro jeito. Então, o copiloto, que tal encher a boca de água enquanto está vendo as curvas com as quais você discorda que o seu piloto esteja fazendo? Mas nós não estamos falando aqui nem de arroz, nem de carro, nem de direção. Estamos falando da nossa capacidade de, usando uma fábrica que Deus colocou aqui bem na ponta da nossa língua, a nossa boca, nós podemos transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, ou numa desgraça diária, cheia de conflito, porque a pessoa recebe muita espadada, muita crítica, muita condenação, muita palavra desqualificadora, muita palavra indireta. Agora nós temos essa mesma boca que o Criador nos deu para levar saúde para o outro. Faça uma parada agora para lembrar que palavras que geram saúde não são apenas as de encorajamento e as de elogio. Palavras de repreensão também causam saúde quando elas partem de um coração cuja motivação é de fato repreender para ajudar o outro que não está indo por um bom caminho. Quando a repreensão tem de fato o objetivo de ajudar a pessoa a perceber que ela não está indo bem, mas que ela poderá ir bem. Ou seja, a palavra de repreensão, ela deve dizer que o outro não está fazendo bem, mas dá em seguida uma palavra de encorajamento. Porque se ficar apenas na repreensão, parecerá que é apenas uma crítica. Vou ler novamente o versículo para terminar com ele. E a minha árvore amarelinha e verde parece aqui agora, que o amarelinho tinha desaparecido. Eu vou ler de novo. Há algumas algumas pessoas cujas palavras são como pontas de espada, porém há outras cuja língua é medicina, e a Bíblia chama essa pessoa de sábia. A pessoa que gera saúde, quando fala, é considerada para Deus um sábio. E foi bom que eu terminasse agora,
Parece que vai começar uma obra, um ruidinho aqui. Graça e paz neste dia, cujo céu está assim e está um pouquinho azulado, não sei se vai parecer azulado, mas é o céu apropriado do inverno. Graça e paz. Até amanhã.